Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, leitura e interpretação de projeto. Nós vamos fazer a leitura e interpretação de um projeto arquitetônico de uma casa duplex, onde nós vamos ver planta baixa do térreo, a planta baixa do pavimento superior, planta de situação, planta de coberta, as plantas de corte também e planta de fachada. Ou seja, nós vamos fazer toda a interpretação de um projeto arquitetônico de uma casa duplex, certo? Já vou começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela, o projeto que a gente vai ver dessa casa aqui, certo? Nós teremos algumas pranchas para ver, como prancha de situação, a prancha da casa, vamos ver ela mais detalhada, né? A planta das fachadas. Primeira coisa que eu quero tocar com vocês é o carimbo, né? O carimbo é essa parte que fica na lateral aqui da prancha, né? O prancha é toda essa parte do projeto, a gente chama de prancha. E essa prancha, a primeira coisa que eu quero alertar você é em relação ao carimbo. Do carimbo vem os dados, né, do dono do projeto, da edificação, os desenhista, o projetista, né, as assinaturas, tudo é feito aqui no carimbo, certo? E o que nós temos que observar no carimbo? O principal é a quantidade de prancha, ó, que está aqui, ó. Essa numeração que está aqui, ó. 2 de 5, ou seja, esse projeto ele é composto de 5 pranchas dessas, sendo que essa é a prancha 2. É importante você entender isso, porque às vezes você está com um projeto incompleto e detalhes que estão numa prancha não está noutra, tá? Então sempre observe quantas pranchas são para você ver se o projeto está completo. Outra coisa, principalmente quando é projeto grande, né? Projeto grande, às vezes você tem 20, 10 pranchas, então uma se perder ali no meio é bem fácil. Outra coisa que você deve observar é a questão da escala, né? Que está bem aqui, ó. Escala indicada, ou seja, a escala dos desenhos está indicada no desenho. Quando a escala é do projeto inteiro, ele vem colocado aqui, certo? Sempre se atente à questão da escala e à questão da quantidade de prancha. Nós vamos dar início aqui, pessoal, pela planta de situação. Sempre a planta de situação, ela traz o nome da rua da frente do terreno e a medida até a próxima esquina. Tanto pode ser a esquina na direita como na esquerda, né? A esquina que estiver mais próxima justamente para você localizar. E aí você localiza o condomínio. Dentro do condomínio você tem também, né, aqui as medidas, ó. Então eu tenho a rua principal, né, que é a rua frente do terreno, né, no caso do condomínio, e a próxima rua, a esquina, e aí eu tenho a metragem vindo lá da rua até o início do terreno, tá? E aí nós temos, nesse caso aqui, como é um condomínio, nós temos as casas, né? Casa 1, casa 2, né? E como as casas são iguais, é só você observar que tem as medidas, né? Bem exatazinha do local certo dessa edificação. O objetivo da planta de situação é justamente situar, né, esse imóvel no lugar correto, no terreno correto. Então você tem ali os nomes dos lotes, nome da rua, bem direitinho, com as medidas bem certinho para você fazer a edificação bem certinha. Mas no nosso caso, nós vamos nos ater à planta baixa térreo, a planta baixa, né, do pavimento superior, a de coberta, os cortes e também a de fachada, tá? Então vamos começar pela planta baixa. Vou dar um pouco mais de zoom aqui para você entender. Então tá aqui a casa, ó, pavimento térreo, planta baixa. A escala vem indicada no desenho como eu tinha falado, então escala 1:50. Então primeiro vamos entender o programa dessa edificação, né? Como eu já falei, uma casa duplex, onde você tem uma varanda inicial aqui, ó. Tá vendo? Nós temos uma varanda aqui, sala de jantar, cozinha, uma suíte aqui. E no segundo pavimento nós temos mais 2 suítes, com varandas, banheiro aqui. Vamos detalhar cada detalhe, né, para você interpretar o projeto na hora de você executar. Vamos dar um pouco mais de zoom e vamos dar início no pavimento térreo, né, na planta baixa. Certo? Já dei um zoom nela aqui. Se você observar essa casa, elas são 2 casas germinadas. O que é a casa germinada? É aquela casa que é colada uma na outra. No caso aqui você tem 2 paredes, mas elas estão encostadas uma na outra. É uma casa germinada. Então, a casa do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Só muda, né? Só faz a inversão. Então, nesse caso aqui, nós vamos olhar apenas uma, porque o que está numa é o que está na outra casa. Então, por isso que eu vou dar o zoom nela aqui e procurar levar somente uma casa de um lado, tá certo? Então, entrando aqui inicialmente, nós temos a varanda, né? E sempre cada cômodo do projeto arquitetônico ele vai trazer o nome do ambiente e vai trazer a metragem quadrada desse ambiente. Então, como você pode ver aqui, ó, varanda, né? Ó, e a metragem quadrada de 2,79 metros quadrados. A sala está e jantar, né? Que são conjugadas. A metragem bem direitinho aqui. A cozinha também, você tem a cozinha, a metragem quadrada. A suíte 3 também aqui, ó, com a metragem quadrada, é uma suíte bem pequenininha, do banheiro também da mesma forma. Agora vamos olhar os detalhes para a gente entender
principalmente na hora de executar. E o que é a planta baixa? A planta baixa seria a casa construída e você faria um corte a 1,5 m, como nessa imagem aqui, ó. A casa já está pronta, né? Como se a casa estivesse pronta, eu faço um corte a 1,5 m, e esse corte que eu vou fazer na casa e tirar a parte de cima, ela vai gerar aqui a planta baixa. Então, nessa planta baixa é exatamente o que nós estamos vendo. O que é cortado é representado em linhas mais grossas, como as paredes. Aqui é parede, tá vendo? A parede, geralmente, ela é representada por uma linha grossa de um lado e do outro, e essa achúria, né? Esse desenhozinho aqui dentro da parede, representando a parede de alvenaria. Esse desenho interno, ele pode mudar dependendo do projeto, dependendo do tipo de alvenaria, tá? Por exemplo, se aqui fosse concreto, seria outro desenho dentro, não seria esse desenho. Mas se atente que a parede sempre ela é representada, né, por duas linhas mais grossas, como está aqui, né, por essas duas linhas mais grossas e esse desenhozinho de achúria dentro. Por que ela está mais grossa? Porque é exatamente a parede está sendo cortada. Então, as linhas mais grossas são as linhas que estão sendo cortadas, né? Então, está na altura de 1,5 m. E as linhas mais finas, que são aquelas linhas que estão mais embaixo, como, por exemplo, aqui nós temos a soleira, né? Ó, tem uma varandazinha, então vai ter uma soleirazinha aqui, ó, de 13 centímetros. Então, ela é uma linha mais fina, né? Porque ela está mais embaixo, ela não está sendo cortada. E as linhas que estão acima do corte, elas são representadas de tracejada, como por exemplo essa linha aqui, ó. Essas linhas aqui, a projeção da coberta, ou seja, a coberta que está lá em cima, ele está representando em linhas tracejadas. Quando você analisa o projeto e vê uma linha mais grossa, você já sabe que ela está sendo cortada naquela altura. A linha então mais baixa está se representando uma linha mais embaixo. E linhas tracejadas porque estão acima, como por exemplo aqui na escada, ó. Como o corte da casa é feito a 1,5 m, aqui os primeiros degraus, ó, como iniciando aqui do 1 ao 2, 3 até o 7, eles estão na altura de 1,5 m. Mas esses que estão acima de 1,5 m, ele vem como linhas tracejadas. Então, essas linhas tracejadas justamente porque está acima de 1,5 m. Então, se atente a esse detalhe. Além dessas linhas, você tem também as linhas de cotas, né, que são as medidas, como por exemplo aqui, ó, essa aqui é uma linha de medida. Então, é uma linhazinha bem fininha, mais fina do que todas elas. E sempre vem acompanhada com um número, né? Então, justamente para você ir entendendo um pouco mais. Agora, vamos olhar alguns detalhes aqui dessa planta, né? Eu estou dando um zoom maior aqui, justamente para você compreender, mas você sabe que é a planta desta casa aqui, ó, tá vendo? E nós estamos olhando apenas essa parte que está aqui, ó. Vamos olhar os detalhes aqui. Então, entrando aqui pela frente da casa, eu consigo ver as paredes, né, dessa casa, todas elas, ó. Certo? Ó, nas linhas mais grossas, né, com esse desenhozinho, então eu sei que é as paredes. As portas, elas são representadas com esse desenho aqui, então as portas que abrem, ó, tá aqui a porta, e o arco onde ela faz a abertura. Já a janela, né, ela fica desse jeito. Então, eu tenho uma peitoril aqui embaixo e a janela foi cortada a 1,5 m. Detalhe da janela, por exemplo, essa janela do banheiro aqui, ó, ela está acima de 1,5 m, né? Que é aquela janelinha pequena acima ali no banheiro, né? Que ela fica acima de 1,5 m. Então, ela está aqui, ó, só a parte da janela desenhada aqui, representando que ela está mais acima. Então, sempre observe esses detalhes. A outra coisa que nós vamos ver aqui na planta baixa, como eu já tinha falado, é os ambientes, né? O nome de cada ambiente e a metragem quadrada desse ambiente. E aí nós vamos ver as paredes, né? A locação das paredes, tudinho, e as cotas de medida, né? Se você observar todas as paredes, ela tem uma medida, né? Ó, tem uma cota de medida justamente para você conseguir, na hora de executar o projeto, ter todas as medidas. Vamos ver aqui, por exemplo, no banheiro aqui, que é menor, ó. Então, eu tenho a largura da parede, ó, de 13 centímetros. Eu tenho a largura interna desse banheiro, que é de 1,50, tá aqui, ó. Mais 13 centímetros aqui. Mais 80 desse corredor, mais 13 da parede, e aí ele vai colocando as medidas. Uma coisa que você deve se atentar sobre medidas, que a medida que está mais próxima, né, como está aqui, ó, do projeto, ela está se referindo à primeira medida, as medidas mais para cá, ó. Por exemplo, essa medida aqui, ó, de 1,50, está representando essa medida aqui, ó. Já essa medida que está mais por fora do projeto aqui, está representando essa medida aqui, ó. Tem 2,43 aqui, ó. Essa medida de 1,50 é do banheiro que está aqui, ó. E essa outra medida que está mais para fora ainda, ó, de 4,64, é a largura total da casa, até aqui, ó. Sempre observe que tem um pontinho, né, aqui, ó, um pontinho aqui, justamente para marcar de onde está medindo. Aqui na planta baixa nós temos basicamente isso, né? Se atente, né, às linhas de projeções, né, da coberta aqui, como está aqui.
as medidas de todos os ambientes, né, de todas as paredes. Então, você vai pegando essas medidas e na hora de transformar no projeto, você vai ter todas as medidas ali. Nós podemos ver também que nos banheiros, né, nós temos a parte sanitária, está aqui representado com o sanitáriozinho aqui, o chuveiro, a piazinha, né, o local onde eles estão, a cozinha tem a pia aqui também. Aqui, ó, tem uma projeção com raio de 1,80 e você vê que é uma projeção, ó, linha tracejada, então é algo que está acima desse corte de 1,5 m. No caso aqui é o diâmetro da caixa d'água, que nós vamos ver mais nas outras plantas, tá? E aqui tem uma casinha do gás aqui no final, né? Como você pode ver. Então, o projeto ele é interpretado justamente dessa forma, tá? Pelos desenhos, né? E pelas medidas, como você pode ver aqui. Então, aqui é a planta baixa, né? Como você já viu tudo aqui, varanda, a sala, né? Você tem a escada que sobe aqui. E a parte que lá na parte de fora você tem a parte de jardim, né? Tudo isso aqui. E agora vamos para a planta superior. Ó, pavimento superior, planta baixa. Agora nós vamos dar uma olhada nessa planta que já é de cima, né? Planta baixa, pavimento superior. Tá vendo? Então ela é uma planta mais... Então vamos passá-la aqui. Eu não vou mostrar a casa toda porque você já sabe que é igual. Então eu venho naquela escada, né? Que iniciou lá na planta de baixo. Eu venho subindo, ó. Com as linhazinhas mais finas. Você tá vendo que as linhas aqui são mais finas? Elas eram linhas tracejadas no pavimento de baixo porque ela estava acima. Agora eu estou vendo o pavimento de cima. Então as linhas já ficam mais finas porque estão abaixo. E as paredes estão sendo cortadas, né? Numas linhas mais grossas. Eu continuo vendo as portas aqui, tá vendo? Porta. E aí, subindo aqui pela escada, nós temos um hallzinho aqui de circulação. Tem uma suíte 2 para cá, com a metragem quadrada dessa suíte. E o banheiro, né, dessa suíte. E aí, vindo para cá, você tem a suíte master aqui na frente, com a varandazinha também na parte de cima, tá vendo a varandazinha? Não é aquela varanda de baixo, né? A varanda de cima. E essa varanda aqui, ó, lá embaixo você só tinha a soleira. Aqui, ó, você tem um desenho da soleira e o desenho do corrimão no meio da soleira, tá vendo? Representando que tem aqui, né, um corrimão. E também o banheiro aqui. Da mesma forma, você tem as medidas e olha aqui, interessante, ó. Projeção da caixa d'água. Então, a caixa d'água continua aqui, sendo projetada em linhas tracejadas, porque está acima. Você tem também um quadradinho aqui, ó, projeção do alçapão, ou seja, tem que ter um alçapão nessa laje para poder subir para cima, né? Então, está projetada, linhas tracejadas. E as linhas de medidas, linhas de cota, né, elas são todas linhazinhas finas contínuas. Nós temos a medida dos degraus aqui, ó, da escada de 0,26. Tem também a altura, que nós vamos ver na planta de corte. Agora, vamos entender a questão das portas, né? Como é que eu identifico que tipo de porta é? Cada porta tem uma numeração, ó. P4, P2, P3. As janelas é com a letra J, J4, J3, né? Cada janela tem uma numeração, tá vendo? J5. E aonde é que a gente localiza isso? Pelo quadro de esquadrilhas, né? Todo projeto ele vem com quadro de esquadrilha. Ó, nesse projeto aqui, ó, ele tá aqui. Abrir aqui o zoom aqui para você ver, tá aqui, ó, quadro de esquadrias, tá vendo? Então, nesse quadro de esquadrias eu tenho cada porta. Então, nós temos a porta P1, a porta P2, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. Então, vamos ver aqui a primeira porta, né? Por exemplo, a porta P1 é uma porta de 60 de largura, com 2,10 de altura, de madeira de abrir. A P3 é uma porta de 1,20 por 2,10 de alumínio e vidro de correr. Então, eu identifico exatamente que tipo de porta é. Já as janelas, nós podemos, por exemplo, a J1 é uma janela com a largura de 0,60 centímetros, né? Uma altura de 60, peitoril de 1,50. Uma particularidade das janelas é que ela também identifica o peitoril, porque se você não tiver o peitoril, como você vai saber a altura que essa janela vai ficar? Então, sempre a janela tem a altura do peitoril, né? E aqui que eu vou saber, por exemplo, essa janela é uma janela de banheiro, ó. Ela tem 60 por 60 e o peitoril é 1,50. Alumínio e vidro maxial, ou seja, aquela que abre para fora. Podemos pegar um exemplo dessa outra aqui, a J4, é uma janela de 1 metro de largura, com 1,10 de altura, o peitoril a 1 metro, então até 1 metro do chão, e é uma janela de alumínio e vidro de correr. Então é assim que a gente identifica, né, as esquadrilhas, pelo quadro de esquadrilha. Você tem a numeração lá e você vem no quadro de esquadrilha a parte aqui, e aí você encontra todo o projeto, ele vem, né, com um quadro de esquadrilha, justamente de esquadrilha, para você saber onde está situado cada porta. Então, na planta baixa, basicamente a gente tem que ver isso, tá? Que são as paredes, né, e as medidas, né, de cada parede.
atrapalho com as medidas, porque a medida que está mais próxima do projeto, ela sempre representa uma medida que está mais para dentro. As medidas que estão mais para fora sempre representam as medidas que estão mais para fora. Outra coisa também que nós devemos observar na planta baixa são justamente as cotas de nível. As cotas de nível são representadas por essa simbologia aqui, ó. Ó, essa simbologia aqui, tá vendo? São a representação das cotas de nível e aí traz a medida. Então, ó, tem aqui, ó, a varandinha está mais 13 centímetros, ou seja, aqui no jardim, isso aqui é um jardim, tá? Nesse jardim, a parte da varanda fica 13 centímetros mais alto. Já dentro da casa fica 15 centímetros mais alto, né? Porque você tem a altura aqui, né? Ó, da varanda para casa, a casa tem que ficar mais alta, porque senão a água da varanda entra. Então, ó, tem 15 centímetros, mais 15 centímetros, né? Aqui no banheiro também ó, você tem menos 13, 15 centímetros, na suíte mais 15 centímetros. Então, através dessa simbologia que está aqui ó, de nível, é que você encontra os níveis da casa. Já no pavimento superior, ele continua levando o nível lá de baixo também. Ó. Se você olhar aqui, ó, dá 3,10 a altura do nível na suíte master, na parte de cima. Já na varandinha tem 3,8, né? 2 centímetros mais baixo, porque a água da varanda não pode vir para dentro da suíte. Assim como o banheiro também, ó, 3,8, 2 centímetros mais baixo. Então, através disso aqui, através dessas cotas de nível, a gente identifica a altura dos níveis. É muito importante na planta baixa você observar os níveis, e principalmente aqui né, na planta térreo, porque na planta térreo ela é o início, né? Você está vendo que aqui, então a cota de nível ele está levando aqui da cota 00. Cada cômodo tem a altura do nível. Então aqui nós vimos a planta baixa, de situação, planta de coberta. Agora vamos ver a planta de coberta, certo? Que é essa planta aqui. Vou dar o zoom nela aqui. Então, aqui nós estamos né, na planta de coberta. Tá? Essa casa é uma casa que você vai identificar as cobertas justamente por esse triângulo aqui. Ó. Se eu der mais um zoom aqui, você vai ver que há um triângulo. Sempre todo telhado é representado justamente por esse triângulo. A direção da inclinação e o tipo de telha. Então, é telha de concreto, inclinação de 30%. Ou seja, inclinação mínima. Sempre se atente qual é a telha e qual é a inclinação. Há muitos erros na interpretação de projetos e na execução, justamente porque a pessoa não se atenta a que tipo de telha é e qual é a inclinação dessa telha. Tá? Então, nós podemos ver um telhado aqui, nós podemos ver esse outro telhado da varandinha aqui, ó. E aqui nós podemos ver também a projeção da edificação, ou seja, aquelas paredes que a gente viu na planta baixa, é justamente essas linhas de projeção que estão aqui, ó, contornando aqui mais tracejada, como contornando aqui, tá vendo? Cada triângulozinho desse representa um telhado. Então, esse aqui é um telhado da parte de trás, tá vendo? Que tem um triângulo nele aqui, ó, finalizando aqui todinho. Mais um telhado aqui na frente e mais um telhadozinho da varanda. São 3 telhados em cada casa. No caso aqui da outra casa, né? Então, são exatamente iguais, né? A medida de 70 centímetros, que é o que passa, né, para fora da edificação. Então, eu já sei que esse telhado ele passa da edificação, porque eu tenho a projeção da parede aqui, ó. Projeção da edificação. E eu tenho também né, as medidas totais do telhado. Ó. Se você observar aqui, ó, se você observar ó, em todo o entorno da casa, esse telhado passa 70 centímetros. Ó, tanto nessa parte do caimento aqui, como a parte lateral, é tudo passando 70 centímetros para fora da edificação, na projeção da edificação, tá vendo? Então aqui o arquiteto aqui, ele não colocou as medidas do telhado total nessa planta aqui, mas em outras plantas tem, como eu disse, justamente você se atente à quantidade de projetos, né, que em outras plantas tem mais detalhada. Então, se eu quiser saber qual era esse tamanho sem essa medida, era só eu pegar esse 70 aqui, mais o tamanho que tem lá no projeto aqui, ó, da edificação, né? Eu tenho essas medidas aqui, então é 70 centímetros a mais que a coberta está passando. Outra coisa que nós vamos ver agora é a questão da planta de corte, né, o desenho de corte. O que é os desenhos de corte? Os desenhos de corte é como o arquiteto vai nos passar as informações que estão internas que a gente não consegue ver. Por exemplo, se eu observar essa planta aqui, eu tenho 3 cortes. O corte é representado por essa letra aqui, ó. Vamos ver primeiro o A aqui, tá vendo? Ele é representado justamente por uma letra aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o corte A, ó. Corte A, A. Né? Ou seja, ele passa uma linha contínua aqui e corta. Para a direção que ele está apontando, ele tem tipo uma seta, tá vendo aqui, ó? Então, para a direção que ele está apontando, eu faço o corte na casa e eu vejo tudo que está para lá. Uma forma de você entender melhor seria, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Onde eu passo o corte, né? Como você pode estar vendo aqui, eu faço o corte, tiro a parte da casa e aí tudo que está na direção
Letra A, eu vou enxergar nesse corte. Eu vou estar enxergando aqui nesse corte que você está vendo aqui. Então, essa linha contínua aqui, ó, tudo que está para lá eu estou vendo, certo? Então, esse é um corte, corte AA. Tem o corte BB também, ó, que é nesse sentido, então eu estou vendo para o outro lado da casa, né? Então o A eu vejo para esse lado, o B eu vejo para esse, né? E o corte C, nesse sentido aqui, ó. E aí eu estou vendo para a parte de trás da casa. Sempre ele vai apontar para a direção que está aqui a projeção dessa seta. Pode ser só um risco, mas sempre para o lado que aponta as letras. Agora vamos ver o corte. Primeiro vamos ver aqui o corte A, que é esse daqui, tá vendo? Aqui na planta de corte eu posso ver exatamente detalhado, né, numa visão no corte. Então eu tenho a parte de baixo, identificada aqui, ó, como a sala de jantar está, banheiro do suíte 3, a suíte 3, porque o corte estava olhando para esse lado, então você pode ver a escada, pode ver o banheiro, a suíte, onde passou cortando e tudo que está para frente ele vai ver. Aqui na segunda laje, né, ó, do segundo andar, você pode ver, ó, a suíte master da frente, o banheiro e outro banheiro, né, porque passou cortando os dois banheiros. A varandinha que estava aqui, ó, naquela hora que eu mostrei a varandinha, eu falei que tinha um corrimão em cima desse peitoril. Está aqui o corrimão, ó, alumínio branco. Então esse corrimão está exatamente aqui. Então, quando eu passo o corte, eu consigo ver a altura que tem esse corrimão, né? Essa parte, tem uma parte de alvenaria, ó, como você pode ver aqui, e tem uma parte de corrimão em cima. E subindo aqui, você tem a laje de cima, né? Então, você tem a laje e aqui você tem os telhados. Lembra que nós vimos lá na planta de telhado que eram 3 telhados? Então, tá aqui um telhado aqui para a parte de trás, um telhado para frente, né? Com as suas alturas e o telhadinho da varanda. Nesse projeto, nessa prancha de corte, nós podemos ver também as medidas de altura, né? Que a planta baixa, nós vemos as medidas na horizontal, num sentido e no outro. Já na planta de corte, nós podemos ver as medidas na vertical. Na planta de corte, nós vamos encontrar a altura dos pés direitos. Que é o pé direito? É a altura do piso até a laje ou da laje até a laje, né? Então, é essa altura aqui livre aqui. Então, se nós olharmos aqui mais de perto, nós vamos ver que do piso, do térreo, né? Do piso até a laje, nós temos 2,79, tem a largura da laje aqui de 16 centímetros. Já aqui você tem 14 centímetros nessa laje da frente. Por quê? Porque aqui tem o rebaixo, né? Para a água da varanda não entrar para dentro da casa. Nós vamos olhar daqui a pouco também essa questão de nível, né? E no pé direito, na parte de cima da laje aqui, ó, do piso, né? Até lá em cima tem 2,65. Você também vai encontrar a altura total, né, desse projeto, ó, por exemplo, do piso aqui até a parte mais alta do telhado, ó, que tem 8,15, né, daqui de baixo até o ponto mais alto. Tem a altura do telhado também, ó, onde começa, onde termina. Então, nessa planta de corte, nós podemos ver justamente esses detalhes. Esse aqui é o corte AA, mas também tem aqui, ó, o corte BB, né, que está cortando olhando para o outro lado. Aqui no corte BB, ó, nós podemos vir aqui nele aqui. Você tem outra visão, né, já olhando para o outro lado. Desse lado aqui você consegue ver a cozinha, né, com a área de serviço, parte da sala de jantar, parte da escada aqui também, tá vendo? E aqui na escada nós podemos ver também, vai ver, ó, que tem 18 centímetros a altura do degrau de cada escada. Na planta baixa eu consigo ver a largura do degrau da escada. Na planta de corte a gente consegue ver a altura dos degraus. Você pode ver aqui, aí tem todas as medidas, né, todas as cotas, só você ir observando a cota no desenho, né, até onde é que ela está indo, e você identifica. Como, por exemplo, a pia aqui, ó, eu tenho uma altura de 90 centímetros, tá vendo? Na altura mais alta da pia. Então, olhando a casinha do gás aqui também, e aí ele vai dando. Aqui também, ó, nós podemos ver o detalhe, né, do revestimento, né, dessas, porque como eu estou vendo agora a parede, eu posso botar o detalhamento desse revestimento. Por exemplo, ó, aqui, ó, cerâmica branca de 50 por 50, né, ó, aqui na edificação, na casa aqui na parte que é pintura, reboco branco liso. Então ele vai dando exatamente aqui o que é o acabamento, ó, reboco branco liso. Então os nomes vão sendo colocados, vão dando os detalhes, ó, granito verde ubatuba, que é aqui, ó, na soleira, no peitorilzinho da varanda, né, como a gente tá vendo aqui. Tem também o corte CC, né, que é esse corte aqui, ele já tá vendo em outra direção. Então, aqui no corte C, ó, você tem outra visão, né? Onde eu estou vendo a sala de estar na parte de baixo, estou vendo a suíte master na parte de cima. Então, ele corta, você consegue ver o detalhe, por exemplo, dos cabos aqui, ó, no telhado, tá vendo? Detalhezinhos aqui. Aqui você tem o detalhe, né, do acabamento, ó, reboco liso branco. Você tem a laje cortada aqui e também a altura, né, do pé direito, ó. Você tem a altura das portas aqui também, você pode ver a altura do balcão aqui. Então, nessa planta a gente vai ver os detalhes. Por exemplo, aqui fora nós temos o detalhe da pintura aqui, ó, da pintura textura
camurça, né, que é o detalhe já do acabamento de fachada, que nós vamos ver também na parte de fachada. Então, esses são a prancha, né, de cortes. Outro detalhe que nós podemos ver aqui também na planta de corte é onde está localizada, né, a caixa d'água. Caixa d'água localizada aqui, tá vendo? Dentro do telhado, bem direitinho aqui, a basezinha, né? Então, mostrando exatamente onde é que ela está aqui, tá vendo? E, ó, se você observar o detalhe, que a laje de cima tem 10 centímetros, a laje de baixo tem 16 centímetros. Porque a de cima não tem revestimento, né? Só a laje. A outra planta que falta, né, para nós vermos, é a planta, né, de fachada, né? Você vai ver os acabamentos, vai ver toda a parte do desenho da fachada. Ó. Se eu der um pouco de zoom aqui. Então, aqui nós temos a fachada principal, né? A fachada frontal da casa. Você pode ver que em cada desenho vem o nome do desenho e a escala que está esse desenho, porque pode ter na mesma prancha, no mesmo projeto, desenhos com tamanhos, né, com escalas diferentes. Então, sempre se atente a qual escala está usando, porque se você precisar em algum momento tirar alguma medida, né, então tem que usar o escalímetro na posição certa. Essa medida a gente tira através do escalímetro, tá? Então, a fachada da casa está aqui, uma fachada bem bonita, né, como você pode ver, onde você tem aquela porta, né, inicial que nós vimos ela, né, a porta de madeira, tem alguns detalhes aqui, ó. Tem detalhe da pintura de textura areia, né, como tá aqui, ó, pintura em textura camurça. Então, na fachada vai ter os detalhes, né, do tipo de acabamento, tipo de pintura. Podemos ver aquela frentezinha aqui, tá vendo, ó, com corrimão, a parte dos telhados aqui, os dois telhados, tem a texturazinha aqui também. Então, você vai vendo justamente os detalhes que tem na parte, né, da fachada, né, por exemplo, os frisos. Então, essa é a fachada principal, a fachada frontal. Esse projeto ele traz 3 fachadas, né, porque é uma fachada frente, fachada lateral e a fachada, né, da parte de trás, já que a lateral de uma casa com a outra não tem fachada. Fachada lateral, a escala indicada, né, e aí aqui nós temos acabamento, ó, pintura de textura camurça, pintura de textura areia. Então vai trazendo aqui as cores, né, você vai ver aqui que as janelas elas têm moldura, tá vendo? Aqui você vê o detalhamento das molduras, ó. O telhado também, né? A gente consegue ver aqui o telhado, ó. Madeira, telha, concreto. Então, aqui ela vai trazer os detalhes da fachada, né? Justamente para quando você for executar a fachada, você saber cada detalhe que tem ali. Então, você vê isso na planta de fachada. Podemos ver aqui também os acabamentos, né? As molduras, né? Que tem nas portas, tá vendo? Nas janelas. Você tem também aqui ó, em cima o concreto, sabendo que é o chapinho de concreto aqui em cima. Você tem os acabamentos, ó, madeira do beral. Você tem o acabamento, que tipo de acabamento tem aqui nessa pintura. Então, a pintura e textura camurça. Então, tem a cor, tem o tipo de reboco que você vai utilizar. Como, por exemplo, aqui ó, o reboco branco liso. Então, você sabe que essa lateral aqui está com reboco branco liso. Então, ela vai trazendo os detalhes ali na fachada, certo? Finalizando aqui o vídeo da leitura e interpretação desse projeto arquitetônico, quero te dizer que também nós vamos trazer a leitura e interpretação do projeto hidráulico, projeto estrutural também. Então, se você quiser ver esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para não perder essa novidade. E se você estiver assistindo no futuro, você poderá encontrar também na playlist de interpretação de projeto aqui do canal, onde você pode entrar na aba playlist ali e encontrar na aba interpretação de projeto. Lá você vai ter esses outros vídeos, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.